E aí? Opa! E aí? Tudo bem com você? Prazer. Tudo e você? Tudo ótimo. Eu demorei um pouquinho, porque é o Ah, seguinte, eu tenho, desculpa, né? Na verdade, eu não atraso, eu gero expectativa, mas o que acontece é que nós estamos nesse período trabalhando de casa e eu estava me ajeitando aqui no lugar e o meu tripé é uma coisa maravilhosa. Pode ser, então eu já aviso antes para evitar algum problema. O cara falar, caiu o tripé. Não, é que eu tenho aqui no momento um tripézinho e está apoiado num vaso. Então, se acontecer alguma coisa, nós estamos já avisando para o telespectador, mas é uma honra estar aqui contigo, com todo mundo de tabela, porque eu gosto muito de vocês, porque vocês fazem um trabalho muito legal. Acho que é muito obrigada. bacana. Já fui no estúdio, já participei. Eu sou muito fã de vocês, do Fabão também, que é uma pessoa maravilhosa. Estou aqui para responder as perguntas de vocês. Vou tentar agora uma coisa que eu não sei se eu deveria, mas é tentar dar uma. Isso, olha lá, vamos ver devagar. Isso, muito Vai. bem. Vai E que vamos você que vamos. consegue. É, Isso é muito exatamente. bom. Bom, estamos aqui, Eu já vamos tô ver. eu já tô no segundo tripé da quarentena, então eu te É. entendo. Eu já gravei com um balde, apoiado no balde. Então fica tranquilo, tá? Então já Não, tô tudo exatamente. certo. E tô aqui, né? Agora tô na varanda, vocês estão conhecendo Também. agora o estúdio, né? É o estúdio 4 aqui da minha casa. O estúdio 1 é onde eu faço os programas da TV, o Bebê Debate, faço o Futebol na Veia, gravo o Aham. Fala Comigo também. Tem o estúdio 2 que é onde eu faço o Sport Center, mas um pouquinho mais para frente da sala, que tem um painel do Sport Center, que é a televisão ligada ali e tal. Tem o estúdio 3 que é onde eu faço, de vez em quando, Fala Comigo, quando eu preciso de espaço. Aí eu faço os brinquedos das minhas Certo. filhinhas e faço ali. E esse é o estúdio 4 que é mais arborizado, vocês podem acompanhar, que é a sacada. Já já tem mais estúdio que a própria É, TV aí na sua casa, né? exatamente. Tem o 5 que é a cozinha, onde você grava uns vídeos de vez em quando. Tem Exatamente. ali aquele cenário perto da porta, adorei, que você colocou até o jump para treinar com o Zé. Aí, tô gostando de ver, você Sensacional. acompanhou. É, eu Eu fiz o tô. treino fitness com o Zé Roberto, eu quase fui a óbito, né? Porque ele leva muito a sério o negócio, era uma brincadeira, né? Ô Zé, vamos fazer aqui o treino fitness, que foi o primeiro programa do Fala Comigo. O Fala Comigo se Uhum. propôs, né, a fazer umas coisas inusitadas na quarentena para aliviar um pouco esse período que é tão ruim, né, para a galera, tão triste, tão assim que a gente precisa de muito cuidado. E aí a gente decidiu fazer o Fala Comigo para dar um, né, pô, vamos fazer as coisas passarem com mais alegria, né? E aí o primeiro Exatamente. episódio foi esse com o Zé Roberto, treino fitness, e foi realmente, Maravilhoso. então foi lá que eu fiz também. Incrível. E Eu na acho que você cozinha eu só fiz o Júnior fazendo a tapioca. foi. Eu acho que você só podia deixar, ter registrado todo o treino pra gente fazer em casa também, né? É. Fica aí uma crítica construtiva, tá? Não, tudo bem, eu vou tentar deixar, eu vou salvar isso, eu vou virar agora uma espécie de blogueiro fitness também à disposição da Eu sociedade boto brasileira. fé. Boto fé. Vamos começar aqui com uma Bom, pergunta do Carlito já. Qual foi o jogo mais emocionante? o jogo mais emocionante que eu fiz, ó, só para dizer que eu tenho uma mania de, quando eu faço live, eu fico prestando atenção nos negócios aqui embaixo, que são esses É? comentários deliciosos, e eu fico. Então, o Alex Dias, meu parceiro, Alex Dias jogou no Vasco, no São Paulo, gente boa demais, fez história no Cruzeiro também. E aí pô, muito bacana ver que ele está participando aí. Também tem o Humberto, a galera toda. Ó, você falou Legal. sobre é, o jogo mais emocionante que eu fiz. Isso. Esses dias me perguntaram qual foi o jogo mais emocionante, e na verdade eu decidi escolher esse jogo porque foi um jogo especial, porque ele foi uma reunião de fatores ali. Foi especial profissionalmente, porque naquele momento eu vislumbrei aquilo, né, tracei como meta e acabei alcançando. Uhum. Para mim, o jogo emocionante, e eu vou explicar por quê, foi o Palmeiras na Copa do Brasil contra o Santos. Por quê? Porque eu vou explicar para vocês. Eu estava cobrindo o Palmeiras naquela ocasião. E aí o que Uhum. aconteceu? Eu cobrindo o Palmeiras, logo cedinho eu estava na concentração do Palmeiras e o Fernando Praz, os goleiros costumam treinar, né, no dia dos jogos. E aí ele saiu para fazer um treinamento e voltou. Quando ele volta, eu estava ao vivo na TV e tal, entre uma entrada e outra, ele passou por mim e falou, cara,
Falei, você foi treinar? Ele falou, fui, tô voltando do treino. Aí ele falou, inclusive, eu vou te dar uma notícia, se tiver pênalti hoje, eu vou bater. Aí eu achei, será que vai ter, né? E o prazo não é de brincar, é um cara muito sério, né? Conduz as coisas muito sério, de uma maneira muito séria. Aí eu falei assim, pô, se tiver pênalti, ele vai bater mesmo, cara. Aí ele falou, pode? Eu falei, cara, eu vou dar no ar. Ele falou, pode dar no ar. E aí aquilo foi 10 da manhã, 11 da manhã. E aqui eu dou no ar a notícia, a coisa foi rolando, como é que vai ser o jogo e tal. E aí vamos para o capítulo 2. Eu, quando entro na ESPN, em 2011, eu olhava muito aquelas transmissões da TV e eu sempre achei, pô, eu preciso estar numa dessas daí, numa grande final. E aquela foi a grande final, que a TV transmitia a Copa do Brasil, e eu estava nela. Então eu falei, pô, é outra realização do sonho. E quando eu dei a informação, o jogo vai para os pênaltis e quem bate o gol do título é o Fernando Praz. Então é como se estivesse fechando uma história. Para mim, aquele jogo foi bem especial pelo lado profissional, porque acabou acontecendo o que eu noticiei lá atrás, né? Então foi bem legal, ficou marcado isso, né? Sensacional. E você sempre trabalhou com esportes, né? Por Sim, quê? Da onde surgiu o jornalismo esportivo? olha, eu sempre trabalhei com o esporte, assim, 98% da minha carreira. Eu tive um namoro assim, com o jornalismo cultural, né? Eu fiz até curso de jornalismo cultural, porque eu escrevi na Rolling Stones, né? Eu escrevia resenha de livros na Rolling Stones. E era muito legal. Eu pegava os livros, vinha para casa, lia e escrevia a resenha para eles. E foi um período bem marcante, assim. Eu fiquei, porque eu fiz isso um ano e era freela da revista, e a revista é muito conceituada, pô, eu gosto muito de lá. Né, e leio a revista, acompanho tudo o que acontece. E aí eu fiz o curso de jornalismo cultural e eu sou pós-graduado em jornalismo literário, né? Então eu gosto muito dessa coisa ligada a livro, a cultura, tenho muitos amigos que são atores, né? E caras do teatro e tal. Então eu gosto muito disso. Inclusive eu tô com a camiseta aqui de uns caras geniais, Hermes e Renato, que eu amo de paixão, né? O Filipinho, o Adriano, que eu sou muito amigo deles. Uma honra, porque eu assistia, né? E eles têm a mesma idade que eu achava aquilo genial, né? Pô, e é genial. Pô, um dia eu quero estar na televisão com esses, né? Pô, eu quero estar na televisão. Daí eu consegui entrar. E como eu faço umas maluquices, eu acho que dá uma coisa bem legal, assim, de, né? Umas coisas criativas pra gente fazer. E aí foi a única passagem, mas eu sempre gostei de esporte, né? Tentei ser jogador quando era criança, todo mundo acho que deve ter tentado, né? Ficar no esporte. Mas eu até falei esses dias também numa entrevista que eu dei, falei, cara, o futebol para mim é tão, a gente tem que respeitar tanto o esporte, a modalidade, que quando eu era garoto, eu queria mais a zoeira, eu jogava tipo, eu sou de Ipiranga, joguei no Democrático, no 7 de setembro, no Atlético Ipiranga, tudo na base, futsal, futebol. Só que chega uma hora que você tem que se dedicar muito, porque o respeito que você tem que ter à modalidade é muito grande, né? E eu era mais da resenha, tal, sempre fui. Então, eu achei Mais que, pô, carismático. aí eu falei, acho que vou ficar pelo caminho também, porque tinha muito cara melhor do que eu, né? Então a gente sempre acha que joga demais, mas tem muito cara melhor, e aí eu sempre tive essa vontade de estar no meio do esporte. Que bom, conseguiu e faz um ótimo trabalho. Um beijo aqui pro Kobuti. Matheus Matheus Kobuti Kobuti, foi meu veterano. é mesmo? Ele deve Pô, trabalhar com você, né? Mas meu Matheus veterano. Kobuti, trabalha comigo. Olha, um dos grandes talentos aí que a gente tem na ESPN. Ele é ótimo. Ele é muito gente boa também. E para quem não sabe, ele estudou na Metodista, você também. Ele foi chamado por muito tempo de Metolindo, né? Ele tinha essa alcunha, era o Metolindo, né? E ele levava isso aí, né? Ele participava de concursos e foi avançando, né? Essa identidade dele. Maravilhoso. Conta um pouco mais. Você começou a live falando dos seus vários estúdios dentro de casa. Como que tá essa rotina home office? Olha, se a gente tivesse falado lá em dia 16 de março, que foi o último dia, né, que eu realmente trabalhei fora, que chegassem para mim e falassem assim, olha, você vai ficar pelo menos até o dia 1º de julho, que é quando a gente está fazendo essa live, mas você vai ficar em casa e terá que criar conteúdos e cobertura, participar ao vivo de casa. Eu diria para você que eu duvidaria um pouco. Eu aceitaria o desafio, mas eu ia entender como ia fazer. Acho que todo mundo foi passando por um processo de aprendizado e de tentativa e erro, vamos colocar assim. Pô, eu vou tentar fazer esse cenário. Aí, pô, legal, ficou legal. Pô, eu vou tentar aquilo. Então, a gente acaba tendo que ir
ir mudando. É também um período, né, que eu tenho falado muito, que é um período difícil, complicado para a sociedade, mas se nós pudermos trazer para nosso dia a dia, para ser um período de transformação, eu acho que vai ser muito legal, porque vai ser um período transformador para a nossa profissão, para a nossa vida, a gente ficar mais perto de quem a gente gosta, valorizar as pessoas que você se conecta. Então, por exemplo, pô, um churrasco que você ia antes, pô, é legal, é uma resenha. Agora, meu, pô, se me chamar para o churrasco, eu vou, mas eu vou aproveitar até o último minuto. A pessoa, não, pelo amor de Deus, você pode ir embora, já acabou o churrasco. Então, a gente vai aproveitar melhor quando a gente voltar e dando valor às pessoas, à família. Então, quando eu vim para cá, a adaptação é muito grande. Você fala, por exemplo, para tua esposa, para tuas filhinhas, eu tenho uma de 1 ano, outra de 5 anos, pô, eu vou meio que pegar o lugar delas, né? Que o lugar não é meu, né? Então a gente tem que se adaptar muito. Então, para mim, foi bem assim, impactante, tem sido marcante e tem sido transformador. Eu tenho, assim, eu tô achando bem interessante essa maneira de buscar alternativas para criar. A gente acabou de falar de um projeto que eu Fala Comigo, tá? E tinha um projeto que eu, logo no começo da quarentena, que ficou aquela coisa do TikTok, da galera fazendo muitos memes, e eu tinha o Expectativa e Realidade lá, na ESPN, então eu reproduzia os memes, era uma parte mais artística minha, né? Wolf Maia, essas coisas, tablado. Mas, Não sei como não te vi ainda numa novela das 9. mas a Globo tá perdendo, né? A Malhação, enfim, eu tô esperando muito esse contato, né? E sabe que me ligaram, né, para fazer novela. Te ligaram? Ligaram e falaram assim, olha, eu tenho uma vaga para você. Eu falei, então a novela das 9, né? Certamente Óbvio, é o artista principal, nas novelas das 9. Aí os caras, não, das 9 vai ficar difícil para você. Eu falei, então é das 7. A das 7 mais agitada, alguma coisa assim, né? Não, olha, 7 também não vai dar. Eu falei, então é a das 6. Não, 6 não. Eu falei, então é a Malhação, porque é o meu biotipo, é a Malhação, meu dia a dia. Os caras, não, tem uma vaguinha na novela de época e, ó, é fantasiado, nem vão te ver direito. Eu falei, então, deixa pra lá, eu vou ficar onde eu tô. Melhor não. Exatamente. Mas a gente estava falando da profissão de jornalista. O que você acha, assim, de todas essas mudanças que a gente está tendo e está passando, até na criação? O que você acha que pode ficar quando essa pandemia acabar? Quando falar assim, Edu, você vai voltar pro estúdio, viu? Ou você vai pro meio da galera? O que você acha que é uma coisa que ainda fica? Ó, vamos lá. Eu acho que vai ficar uma coisa diferente. Eu acho que agora a gente vai, por exemplo, vai transformar. A gente está fazendo uma live. Certamente, se a gente fosse fazer esse papo, como eu já fiz anteriormente, eu fiz com a Isa, né, que era outra Isa, a Raquel, fiz com elas lá no estúdio, né, que vocês têm. Pô, muito legal. Aquele foi um momento que a gente fazia na parte tradicional. Hoje, a gente faz remotamente. E esse conteúdo vai para o ar. Eu acho que as pessoas... eu gosto sempre de olhar pelo lado positivo das coisas. Nós conseguimos quebrar barreiras, ampliar horizontes com a coisa do uso da tecnologia a nosso favor. Então, a gente consegue gravar, como eu gravei com o Davidson, que estava lá na Espanha, a gente fez um episódio do Fala Comigo, que era o Festa Virtual. Então, eu comprei um bolo, a gente cantou parabéns, foi meio maluco. Maravilhoso. Aí eu me conectei com a Espanha. Certamente a TV poderia fazer essa pauta e seria interessante uma viagem para a Europa para trazer conteúdo, mas hoje começa a minimizar, né? Essa coisa da distância. Pô, tá legal. Pô, a gente pode fazer um conteúdo, né, mais dinâmico. Eu acho que isso vai ficar. Acho que a cobertura de alguns programas, e a gente está vendo isso na televisão, a ESPN tem traçou uma metodologia, achei muito legal da gente em casa tal, e foi uma proteção total e tem sido assim, ela tem uma preocupação muito grande. E aí a gente ficou em casa, mas tem muita gente já retomando, e a ESPN vai retomar também, e vai ser gradativo. A gente vai ver o comentarista às vezes por Skype, pelo telefone, remotamente. Então, acho que isso vai acabar ficando um pouco. Eu acho ótimo isso ficar. E reduz custo, gente. Para a televisão é maravilhoso. Porque a gente está falando, né? Vamos reduzir também. E você sabe que a gente está falando de coisa assim, o que mudou, né? Eu fiz semana passada um curso de treinador com o Gabriel Bussinger, que é um dos caras que trabalha na CBF. Ele dá aula no curso da CBF.
E eu nunca Legal. imaginei fazer um curso aqui, ó, nas minhas sacadas, sabe? Então, acho que isso é legal, é importante para a gente também ter. Então, acho que se as pessoas souberem aproveitar o momento, dá para evoluir legal. É isso. Ó, o Vini tá aqui, ó. Eu acho que ele é um baita de um puxa-saco. Du, você é o Gianecchini da ESPN. Ah, muito obrigado. Eu fui eleito, né? Assim, o povo me Teve deu esse título. concurso. Teve o concurso. Ah, O lógico. repórter mais bonito do rádio. Eu fui por muito tempo, né? O rádio. Fui o repórter mais bonito do rádio, Márcio Bernardes brincava Que com isso lá isso. na Transamérica. Então, o povo me deu esse Parabéns. título. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns. Merece. Ó, eu acho que é Dimitri Assunção. Desculpa se eu É. falei seu nome errado. Tá aqui, ó. Fala da fusão pelo grupo Disney. Já tem algum projeto? Ele deve estar fazendo referência à fusão que está em andamento Uhum. da Fox com a ESPN. Muito legal, acho que traz uma força, um ganho dos programas que nós vamos ter, das transmissões. Eu acho isso muito interessante para o fã de esportes, que agora consome os canais Disney, né? Então é bem legal, acho que vai ser muito interessante. Eu não tenho nenhum projeto ainda, né? Porque a gente está. Na verdade, os projetos estão acontecendo, estão em andamento. Aham. Mas agora a ideia é que a gente tenha uma retomada do Além da Bola, nós vamos trazer mais resenhas também, mas por enquanto é isso que nós temos, né? As coisas estão caminhando gradativamente, já há uma troca, né, de profissionais, uma galera da ESPN participando dos programas da Fox e vice-versa, que é muito legal a gente ver, né, alguns amigos lá né, vários amigos que nós temos também em outros canais e acabam participando com a gente. É isso. Ô, Du, como que você acha que o seu jeito de fazer jornalismo, ele influencia positivamente no seu relacionamento com os jogadores? Porque a gente sabe, tipo assim, a galera que trabalha com esporte, sabe que jogador de futebol não é muito fã de jornalista esportiva. Sempre eles têm não tem uma certa distância, digamos assim. Conta um pouquinho mais disso pra gente. Ó, vamos lá. Eu acho que assim, o que eu me propus fazer tem uma diferença assim. Tem o Eduardo que, na verdade, não é que tem diferença, mas quando eu vou para uma matéria que é no meio da galera, pô, fazendo ao vivo, aí eu tenho, pô, em todos os locais, em todos os momentos eu trabalho com muita alegria, mas, por exemplo, eu não Aham, brinco com a notícia, né? A notícia é a certo. notícia e nós temos que respeitar. Um técnico foi mandado embora, mudaram aquilo, aconteceu isso, então você não pode brincar com a notícia. Agora, essa coisa do jogador, eu acho que tem uma. Eu prezo por um bom relacionamento à medida em que há um relacionamento de respeito, né? Ético. Então eu vou poder criticar, vou poder fazer uma pergunta dura com um respeito, e do outro lado há um entendimento de, pô, ele está fazendo o trabalho dele. Então, acho que acaba facilitando também o fato de, como a gente citou, eu desde pequeno estar nesse ambiente. Para mim, o futebol ele é uma modalidade muito séria, que a gente tem que levar a sério, mas também é uma parte do entretenimento, tem a resenha, então acabo meio que os caras curtindo por isso, né? E eu acho que é bacana quando tem uma identificação, né? Tem muitos caras que eu não conheço, e acabo entrevistando e fico muito próximo, porque o cara fala, pô, foi legal essa entrevista. Pô, você fez aquela pergunta que era um assunto duro tal, mas você vê que o cara responde com o maior prazer. Então, eu não vejo tanto o que eu vejo é que há um respeito, né? E isso tem que ter sempre, né? De você poder ter a liberdade de opinar, de colocar o teu pensamento, mas tem Uhum. essa relação que é muito próxima. Eu acho que é importante para você ter um dia a dia melhor, né? Você consegue, bom, eu vou para tal clube, eu vou para tal lugar, eu tenho, pô, e assim, quando eu chego num clube, ou eu vou fazer uma matéria, acaba que essas relações que eu tenho, que são as pessoas que a gente vai se conectando, elas me Aham. ajudam, né? Por exemplo, eu entrevistei o William Correia ontem, e eu não conhecia, é um cara maravilhoso, gente boa. Só que o Júlio César, goleiro, eu conhecia por ter feito a cobertura do Corinthians. Então você vai, pô, Júlio, me conta uma história legal. Então é muito bacana da gente fazer essa conexão. Legal. O Iago do Fluminense está aqui também. Beijão, Iago, para Ah, você, gente para boa. Ari. Incrível. Eu sou até suspeita para falar do Iago e da Ariana. Mas eu queria saber, quando falar de você, Eduardo Menezes, o que você gostaria que as pessoas lembrassem? Ah, cara, sim, eu acho que um cara que passou, que sempre foi positivo, né? É ruim falar sempre foi, né? Parece que foi. Eu não quero ir agora, Entendemos. não.
Eu não quero ir falar com a Hebe, não, que é, né, o sofá da Hebe, eu vou deixar mais para frente para participar desse programa. Lá na frente que eu quero participar. Mas o que eu acho que as pessoas, quando falarem meu nome, lembrem é que, pô, é um cara que é muito alegre, pô, gosta de ver o lado positivo das coisas, nessa, né, coisa de a gente buscar sempre esse autoconhecimento, de evoluir, ver um lado dessa energia boa, porque eu acho que quando eu entro no ar, por mais que eu esteja naquele momento, tipo, é um programa tal, mas eu tenho que passar uma energia legal para quem está do outro lado, né? Uhum. As pessoas não têm uma relação com os meus problemas e quando eu acho que a gente evolui quando a gente consegue separar os locais do problema. Pô, eu preciso resolver um problema ali, mas as outras pessoas não têm culpa. Então, eu acho que isso é legal. Então, eu queria que as pessoas, não vou falar isso, eu queria que as pessoas lembrassem. Quero. Senão vai falar lá, né? Mas quando a pessoa fala Eduardo, lembra, pô, é aquele cara que faz o trabalho dele, que vive a vida de uma maneira alegre e intensa. Eu acho que essa é uma grande frase, boa, e saiu agora e vou continuar com ela. Boa. O Tinho tá aqui, o amigão de todos. Ainda bem, né? O Renan tem uma outra pergunta. Se não É. fosse jornalismo, qual profissão você seguiria? Caso o jornalismo não fosse o seu trabalho. É Renan, né? É. Ô, Renan, um abraço para você. Cara, eu não me vejo fora assim do jornalismo, mas tenho muita vontade. Ou quando me falam hoje, como é que você se vê? Eu sou um jornalista esportivo, mas eu sou também um gerador de conteúdo, né? E o conteúdo ele é amplo, é desde a informação precisa, o jornalismo tal, tradicional, até essas coisas que são mais com entretenimento. Mas eu acho que, cara, se eu não trabalhasse no jornalismo e nem no esporte, assim, né? Eu falei que queria ser jogador, eu acho que eu seria alguma coisa do teatro, tal, cinema. Eu acho que eu seria isso. Porque toda vez que eu gravo com alguém, eu fico falando, se você fosse um ator, qual você seria? Então, eu acho que tem esse lado aí, que eu seria isso aí. Acho ligado à arte, com a cultura, uma coisa meio assim, maluca. Nós vamos preparar um teste para você. Vamos, eu topo. Teste para você encenar. Vamos Nós temos que gravar. gravar esse vídeo. Vamos gravar. Essa Fala pro Fabão, encenação. vamos marcar. Eu quero fazer esse Pegar... teste e vou levar como meu DVD. Eu acho. Aí a gente bate nas emissoras. Ou a gente pode falar para a ESPN fazer uma novela, sabe? Uma série. Uma série é bom também. Entendeu? Tem que Eu acho pensar que nisso tem aí. chance, tem chance, tem chance. Boa ideia, boa ideia. Cola. Olha lá, os caras estão falando que se eu fosse ator seria o Brad Pitt e tal. Eu acho que não, seria mais um Selton Mello, um cara que, sabe, contribui. Aí, já vai na inteligência, tá? Vai no carisma. Mas esse cara, ele é muito bom. O Selton Mello é muito bom. Muito bom. Ao longo desses anos no jornalismo esportivo, teve algum cara que você ainda não conversou e que tem vontade? Tem, por exemplo, eu queria gravar com o Pelé uma resenha descontraída, assim, sabe? Porque eu acho que a gente fala muito do Pelé, e o Pelé é o maior de todos, na minha opinião. Há uma comparação sempre com o Messi, com o Cristiano Ronaldo. Acho que esses caras são enormes, são gigantes, mas o Pelé é o Pelé, né? Então acho difícil. Tem uns caras que falam, mas o Pelé jogou naquela época. Se jogasse hoje, ia ser o Pelé. Ia ser o Pelé de hoje. Então, não tem muito. Então, eu gostaria de gravar uma resenha descontraída com o Pelé, que eu acho que seria uma excelente aí. Então, Pelé... Vai pra cima. Pelé, eu estou com esse sonho aí. Mas vamos... É um cara que acho que também pelo respeito que a gente tem que ter a ele. Você acabou de falar, né? Foi o maior que você viu jogar. Eu não vi Pelé, mas eu vi Ronaldo Fenômeno. Não, o Ronaldo Fenômeno jogou demais. O Romário jogou muito. Muita. Mas muito. Não peguei O Rivaldo jogou muito, mas assim, sabe que do Ronaldo tem uma história boa? Inclusive, hoje eu vi esse vídeo, eu gravei um programa Além da Bola com o Edilson. E o Edilson tem uma história muito boa do Ronaldo, que no Penta, né? Aliás, o Penta está completando 18 anos agora. E aí, eu tenho muitos amigos que estavam naquele time, o Luizão, um cara fantástico, todos esses caras assim que tem uma história no futebol. E aí tem uma história muito boa deles, que o Edilson estava vendo um treino de finalização, né? Vendo não, estava participando, só que ele estava sentado junto com o Vampeta.
E o Edilson querendo jogar e falou assim, olha lá, o Ronaldo tá gordo, cara. O Ronaldo tá gordo. Olha o tamanho da bunda dele. Ele tá gordo. Ele tá gordo. Aí, bola no Ronaldo, pá, um baita de um golaço. Aí o Evan Pedro olhou pra ele, fala agora. Ele falou assim, não, eu falei que ele tava gordo, eu não falei que ele é ruim, não. Eu falei que ele tava... ruim ele não é, não. Eu falei que ele tava gordo. Meu, gordo, ele estava no Corinthians com mais de 100 Jogou gols e o muito. que ele jogou, Jogou muito. não posso nem falar muito, não. Você Eu me sabe que emociono. O Douglas, que pô, jogou muito tempo com ele e foi um dos caras também fantásticos. O Douglas falava que ele tinha para ele o futebol era muito simples. O Ronaldo falava isso, né? Ele falava assim: se eu fizer um movimento para o lado, balançar meu corpo para o lado, é para você jogar a bola perto de mim. Se eu projetar e voltar, é o que eu quero lá na frente. Aí o Douglas olhou para ele e falou: é só isso mesmo? Ele falou: só. Ele falou: você jogou a vida inteira assim? Ele falou: sim. Então tá bom. Então é Tem uns isso. que fazem sacrifício tão grande para jogar bola, né? É, Então é só isso, então, gente. Aprende com o Ronaldo nesse o Ronaldo... tutorial de 5 segundos. Exatamente, tá fácil pra vocês. Facinho, o Ronaldo já ensinou. É isso. E qual que foi a coisa mais legal que a tua profissão te proporcionou até hoje? Ah, para mim, acho que as coisas mais legais assim, que eu fiquei realmente, eu fico às vezes meio emocionado, é de poder viajar o Brasil inteiro, o mundo inteiro, conhecer muita gente, aprender com elas. Às vezes a gente tem um cara que, para muita gente, pô, você vai. Eu crio contatos e amizades com todos, eu acho que todo mundo ensina pra gente todo dia. E uma coisa que tem me emocionado muito sempre, assim, é quando a minha filha agora mais velha, a Duda, tá se entendendo mais, 5 aninhos, tal. Ela foi até no estúdio da ESPN recentemente e, pô, eu fiquei emocionado porque eu olhei e falei, pô, que legal, né? É uma coisa que quando eu era pequeno eu projetei estar nesse meio. Hoje a minha filha viu e olha, pô, Sim. meu pai trabalha aqui, então acho que é muito legal essa identificação, poder ver que, né, as coisas continuam e ver que, pô, para ela também é uma magia isso, né? Ah, animal, nossa. Bom, tem algum jogador que te surpreendeu positivamente e teve algum que te surpreendeu negativamente? Negativamente não tem muito, né? Assim, eu tento transformar, às vezes, uma entrevista que é difícil. Tem muita gente que fala, pô, o entrevistado é difícil e tal. Numa coisa que eu tenho como um desafio, falar, pô, ele vai ser um cara legal de uma entrevista que eu vou fazer. Então eu tento Aham. transformar isso. Por exemplo, muita gente fala do Felipão. Eu tive um bom relacionamento com o Felipão. Então, quando eu Hum, comecei, os treinadores eram Leão, Muricy, Vanderlei. E, pô, era de menino perguntar, e o Leão, principalmente, o Muricy, sempre eles tinham esse jeito, né? Mais forte, vamos colocar assim, né? Mais rude. E aí o cara perguntava e ele respondia na lata. E aí eu me lembro de cobrir o São Paulo com o Leão e eu perguntei, o Leão me deu uma porrada, daí perguntei de novo, ele deu, aí eu falei, vou continuar. Daí eu fui perguntando meio que do outro, de um jeito diferente, aí ele, pô, você falou pra mim um dia, você é malandro, né? Porque você fica dando volta e consegue as respostas. Eu falei, porque se eu for aqui você vai me dar porrada, daí eu dou a volta aqui, você nem viu que eu já peguei a resposta. Aí é uma coisa legal que eu levei, assim, pra minha vida. E assim, de jogador, a minha relação quando eu vou fazer entrevistar um cara é sempre tipo, vai ser legal, vai ser bom. E aí eu vou desenvolvendo. Se o jogador e até uma dica para quem faz jornalismo e tal, se o jogador é muito tímido, pô, ele é muito tímido, e tal. Você tem que criar essa coisa da conexão mais próxima dele. Então é pensar, pô, que jogador que eu conheço, ou alguém que é próximo a ele, que eu posso citar e o cara. Vamos supor, a gente está aqui, eu nunca dei uma entrevista para você e tal. Mas você sabe na tua cabeça, tipo, pô, o Edu já foi pro programa, ele já foi entrevistado pela Isa, pela Raquel, ele conhece o Fabão, então há uma conexão que você fala assim, pô, então ele é meio, né, tá no meio, tal, então tá com a gente. Eu acho que isso é legal de você criar essa conexão, porque você quebra um pouco, às vezes, um gelo, né, quebra o gelo, fica mais interessante o papo, a entrevista e o conteúdo fica melhor. viu? Inteligentíssimo. Celton Mello, gente, ó. Só É não isso vê aí. quem não Um quer. abraço para Só Celton não vê Mello, quem não quer. maravilhoso, fez o Palhaço, aliás, o filme é genial. Ó, o Carlito, o que você acha da volta do futebol? E eu vou além, da volta da torcida no Rio de Janeiro. Vamos lá.
Vou começar pelo último, a volta da torcida no Rio de Janeiro. Uma das coisas mais lamentáveis que, se acontecer, vai acontecer no Brasil. Acho que as pessoas estão querendo muito mostrar protocolos avançados e, pô, o mundo inteiro, né? Se você for ver, tem pouquíssimos lugares onde tem uma torcida. Porque o protocolo lá foi adiante, a galera lá já está mais avançada no controle. Agora, tem aqui no Brasil muita gente morrendo. E assim, é um absurdo que, por exemplo, tenha tido jogo no Maracanã, num hospital onde faleceram 3 pessoas naquela noite. É muito assim, eu acho que a gente deveria valorizar mais a vida, né? Principalmente, eu acho que esse momento da pandemia trouxe muito essa coisa do... As pessoas estão muito egoístas, né? Pensam muito no seu, esquecem de pensar nos outros. Então, acho que seria bacana, a gente poderia avançar se todo mundo pensasse nisso. E sobre a volta do futebol, eu entendo que tem muitos clubes que estão quebrando, estão entrando em colapso financeiro. Pô, isso é interessante para a gente raciocinar, porque eu vou fazer uma reflexão. Muitos que estão com colapso financeiro, eles estão assim não por causa da pandemia. A pandemia veio para agravar, mas já estava. Tem muito clube que não pagou o salário de janeiro. E agora vai fazer acordo com seus jogadores, mas então tá bom, mas você me paga o de janeiro, porque moralmente, ok, tá tudo certo, vocês podem me ajudar agora. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o futebol hoje, infelizmente, ele é mais negócio. Então o que acontece? Quando você vê o futebol voltando e a pressa das pessoas, é justamente para que girem o dinheiro. Pô, eu preciso do meu dinheiro. Assim, vamos tentar entender como é uma retomada menos traumática para todos, para a sociedade, para o futebol e para os jogadores também. Então essa era a minha ideia. Aqui em São Paulo estão fazendo uma volta gradativa, em outros lugares também. Não concordo com o que foi feito no Rio. O time voltou e já está jogando, então eu acho muito complicado. Acho que a gente tem que parar e refletir um pouco se as coisas estão sendo feitas da maneira correta. Por exemplo, vou deixar uma pergunta no ar. Como é que vocês acham que ficará marcado o Campeonato Carioca de 2020? Daqui a 10, 15, 30 anos nós vamos falar como dele. Aí fica a reflexão aí. É isso. E sem contar que no Rio, os jogadores voltaram e já foram pro jogo. Gente, o corpo, por mais que você treine todo dia em casa, não é a mesma coisa. Eles estão acostumados com vários dias de 2 períodos de treino. Vai ser lesão, Deus que me livre, mas pode ter muito risco de lesão. Então é muita irresponsabilidade. Desculpa intrometer, eu sei que a entrevista é sua, mas... Não, mas tá... Não, é um bate-papo. Né? Isso que é legal, é um bate-papo. Exatamente, tá? Fica muito complicado. Ô, Du, qual que é o jogador mais resenha? O Bruno tá aqui te perguntando. Ah, tem vários, cara. Pô, cada time tem um. É muita loucura, né? Muita coisa legal. Tem uns caras muito bons, assim, né? Tirando os que todo mundo já conhece, Amaral, Vampeta. Hoje eu postei até no meu Instagram, quem quiser ela me seguir, é @do_Menezes, que tá aqui inclusive em cima, mas me sigam lá que tem várias coisas legais. E hoje eu postei um trecho de um programa que eu fiz do Vampeta, que ele tentou fazer vinho caseiro, né? Ele jogava no quarto, e aí o cara falou pra ele, ó, a receita do vinho é uva, água, mas eu vou te dar uma essência, mas não sei o que. Ele falou, o vinho era ruim, mas deixava todo mundo bêbado, era bom. Ele tinha uma eficácia muito grande. Só que aí tinha que deixar fermentando. Ele deixou no carro fermentando, né? E aí ele andava com os galões atrás. Aí um dia ele foi parado pela polícia, os caras, que isso? Aí ele, é vinho. Aí os caras, como que você faz vinho? Eu falei, eu piso na uva. Aí ele foi preso, ficou 2 dias na cadeia. Mas o Vampeta é um cara maravilhoso, né? O Vampeta é bom porque ele é incrível. Ele é muito gente boa, então é muito legal ver como ele cria, né? Acho que o futebol, com esse lado do entretenimento, tem vários caras assim, que são bem resenhas e, né, tem vários. Você tem o Vampeta, porque o Vampeta foi o que eu postei hoje, então eu me lembrei aqui. O Vampeta também é fera. Bom, os malas a gente deixa quieto, né? Nem precisa falar. Vamos pular essa. Você gosta de algum outro esporte? Gosto muito de futevôlei. Muito. É um esporte que eu gosto muito. Eu conheci há 2 anos e eu gosto bastante, pratico, né? Nesse momento a gente não está praticando, mas eu gosto tanto do esporte e acho que a gente tem que falar do esporte sempre, que a gente gosta e com respeito, porque o futevôlei me ensinou que ele é um esporte muito democrático. Se você chegar na arena ou na quadra para aprender, as pessoas vão ter paciência de te ensinar,
porque na verdade o futevôlei ele é um esporte novo para todo mundo. Ninguém nasceu jogando futevôlei como joga futebol. Então, acho que isso é bacana no esporte. Tem muita gente legal, eu fiz muitas amizades no futevôlei e eu gosto tanto do futevôlei que fica a bola do futevôlei no fundo lá, quando eu Legal. participo dos programas ou gravo alguma coisa para a TV, porque eu gosto muito de futevôlei. Legal. Você falou que fez bastante amizades com o futevôlei. Tem uma turminha legal de vocês, que eu sei algumas pessoas, mas no futebol, o futebol te deu vários amigos também? Você acha que é possível fazer amigos É, verdadeiros no futebol? é sim, é sim. Eu, inclusive, eu tenho a honra, eu sempre falo isso, porque eu acho que é muito legal, eu tenho a honra de participar de um grupo que tem ex-jogadores lá, assim, um não, Uhum. dois, né? Eu tenho um grupo primeiro que é o primeiro de todos, que tem o Alex, tem o Djalminha, o César Sampaio, o Paulo Nunes, o Fábio Luciano, o Legal. Luizão, o Ale também tá, tem o Salgadinho, tem o Simoninha, tinha até o nosso grande amigo que acabou falecendo, o Reinaldo Príncipe do Pagode, mas também estava no grupo. Então tem muita gente boa, né? Tem o Leandro Guerreiro também. Então o esporte me trouxe essas amizades também, que eu valorizo muito. Hoje eu trabalho com muitos desses caras, né? E eu acho que a gente tem muito que aprender, né? Eu acabei de citar aqui que a gente aprende com todo mundo e a gente acaba aprendendo com esses caras, porque eles têm uma visão. Quando eu falo do programa, a gente fala, pô, que programa, o que você acha do jogador no futebol? Eu acho legal, no futebol, na televisão, eu acho legal, porque ele tem uma visão que eu não tenho. Eu não bati pênalti no Maracanã Lógico. lotado. É Eu não bati isso. no estádio. E mesmo, do mesmo jeito que nós temos uma visão que eles não têm, que é da comunicação, é fora de campo, é passar um recado, uma mensagem. Quando os dois decidem aprender juntos, a evolução é dos dois. Então eu acho isso muito legal e é que a gente consiga colocar isso em prática, né? Então eu Uhum. sempre penso dessa maneira. Então é possível sim fazer amizades e tem outro grupo que é o do Deco, tá o Deco, o Denilson, o Caio, o Emerson Sheik, uma galera toda, porque na verdade é o grupo do futebol que a gente jogou, né, o ano passado. Nós jogamos juntos É. o jogo do Deco e foi muito legal. Eu também não sei como eu fui parar lá, né? Porque tá aí o coach que tá dando um joinha aí, que é um dos grandes caras hoje, gera um conteúdo maravilhoso no Instagram dele, nas redes sociais dele, no canal, que é o Desafio. E o coach também participou comigo da Clínica do Amoroso, tudo, a gente lá, Legal. né, na resenha e tal. E o coach jogou, né? Então, pô, o coach, os caras todos jogaram. Meu time tinha Emerson Sheik, Djalminha, Amoroso, Deco, tinha um monte de gente, mas muita gente fera, só tinha tanto é que eu falei, pô, Deco, o que eu tô fazendo aqui? Ele falou, você vai jogar, a gente te conhece, a gente é amigo, você vai jogar. Eu falei, então vamos embora. E foi muito legal. Então, foi legal, foi uma experiência legal, divertida também, e tá lá no meio deles também. Bacana. Ó, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou fazer porque só para você falar para eles que isso mudou depois que você começou a trabalhar com futebol, tá? É, Ó, o Thiago e Otto Júnior. Que time é o teu? olha, o meu time, eu falo sempre que é o Rio Branco de Americana, porque eu morei em Americana, eu adoro o Rio Branco. O Rio Branco me conquistou lá. Hum. E assim, você está falando sobre, depois você fala que quando você trabalhou mudou. E realmente acho que assim, a gente entra no futebol porque a gente gosta do esporte, tudo. E hoje, assim, acho que a gente tem que respeitar as instituições. E eu não tenho assim um time, pô, eu torço muito pelos meus amigos, né? Assim, você vê uns caras que são batalhadores, lutaram muito para estar onde está, para conseguir. Então eu acabo, pô, tomara que ele faça um bom jogo. Pô, que legal essa história de vida do cara, essa superação, como o cara chegou. Então, hoje, por exemplo, eu vejo o Richarlison, que está na Inglaterra, um menino do bem, maravilhoso, um cara que ajuda o próximo, se propõe a aprender toda hora. Então, é um cara que, pô, tá no meu time do coração. Então, que legal Uhum. poder ver ele lá. Então, esse é o grande lance. Não tem um time, até porque, Isa, eu também falo uma coisa que a gente tem que respeitar muito as instituições. A gente vive num mundo em que é muita loucura. Eu estou sempre na rua e assim é muito difícil. E se eu falo que eu torço para A e eu vou cobrir o B, vamos começar, mas se eu torço para o B, aí não, mas torço para o C. Então é seguir a vida, né, respeitando as instituições, porque a instituição ela é maior que todo mundo. Estão falando de sabonete aí,
Mas é que eu não tô falando que eu também é a verdade, né? Eu sempre falo, os caras acompanham, pegar todas as minhas entrevistas aí, eu sempre falo isso. Rio Branco de Americana, estádio Décio Vita, eu morei em Americana, então é o meu time do coração. E mandar um abraço para Bob Molezinha, que está aqui participando. Bob Molezinha, gente boa demais. Ele que faz molezinha, né? Ele é muito engraçado. Ele faz molezinha, né? Então, um abraço para Bob Molezinha, gente boa. O Thiago, que fez a pergunta, tá aqui falando, pelo menos no rádio é assim, os setoristas torcem pro time, na televisão nem sempre. O Josimar tá pedindo para você contar a história do Gaguinho. Pô, a do Mandou Josimar. isso várias vezes. Olha, vamos lá. A história do Gago é a seguinte, tá lá no meu Instagram também. Meio Gago, um abraço para ele, que é hoje um fenômeno no nordeste do Brasil. Eu gosto muito de contar essas histórias e ver que o futebol tem essa alegria, né? Então, o Gaguinho foi o seguinte, eu estava fazendo uma cobertura fora, né, do estádio, aquela loucura, uma galera e tal, e aí o tema era quem deve jogar? A dúvida era Borja ou Daverson. Quem vai jogar? Borja ou Daverson. Aí eu no meio do povo, quem vai jogar? Borja ou Daverson, Borja ou Daverson. E aí o povo, Borja, Daverson. Aí eu, não, um gol do Borja, não, um gol do Daverson. Aquela loucura. Aí eu não combino nada. Eu não combino nada do meu ao vivo. O que é bom e ruim. Legal. Bom porque você pega a espontaneidade. Mas é ruim que você, tudo pode acontecer. Aí eu peguei e falei assim, eu cheguei. Aí eu vou muito na observação. Eu vi que tinha 4 caras ali que estavam olhando, estavam se divertindo. Falei, vou neles. Aí eu cheguei no primeiro, Roberto Davis e tal. Quando eu cheguei no último, que ele tava me olhando já rindo. Aí ele falou assim, logo que eu falei, aí você quer qual? Aí ele falou assim, eu sou meio gago. Aí eu comecei Aí eu olhei, não diga. Daí começamos... O legal é que tá lá o vídeo no meu Instagram, no @do Menezes. O legal, Isa, é que eu sempre proponho e digo muito para as pessoas é que a brincadeira só é legal quando é legal para os dois lados. Você nunca pode fazer chacota das pessoas. E ali eu me vi numa situação tão legal que ele deu uma abertura tão legal e eu... Ele queria falar. Ele queria, e foi muito legal a brincadeira, que ele começou a gaguejar e ele... eu sou meio gago. Eu falei, não diga, então vamos lá. E ele, nasci em Milagres, no Ceará... E eu vim para cá ver o jogo, aí começamos. E ele gaguejando e tal. Falei, vai com calma, eu não quero que você dê uma engasopada aí e tal, fica calmo. Aí ele foi brincando, ele começou a rir. Aí os caras do lado, os amigos dele, adoraram, né? Começaram a rir, brincar, né? Aí eu falei assim, quem vai jogar? Ele, queria mandar um abraço pro Felipão e tal. Aí, Felipão. Aí ele ficou tão legal a brincadeira que ele mandou eu falei, devolve pro estúdio. Aí ele que devolveu pro estúdio. Aí isso tudo veio abaixo, né? Que ali é muito legal. Aí eu falei, quando vocês pensam que nada vai acontecer, sempre acontece alguma coisa. Então tem várias histórias e eu fico muito feliz quando faço coberturas assim fora do estádio, que ali a gente está vulnerável, né? Mas é muito legal porque você está num lugar, como eu citei, no time A, B, C e D, e a galera compra a tua ideia, né? Uma brincadeira. Então é bem legal. E eu acho que é o melhor lugar, assim, para você achar a história fenomenal. Num pré-jogo ou no pós-jogo vai estar todo mundo puto ou vai estar todo mundo feliz. Eu fiquei chateado. Eu tô chateado que não vai ter torcida nesses momentos. E graças a Deus não vai ter nesse momento, não pode ter. Mas um dia eu estava fazendo uma live e alguém me falou, você viu que você tá agora, não vai ter torcida talvez esse ano. Aí eu fiquei meio assim, daí você tem razão. Mas tomara que todo mundo esteja bem, se cuidando, para que depois retome aí o estádio. Exatamente. Estamos pedindo a história do Deus Tá Vendo, que é sensacional. Tanto que eu ri com essa, foi muito boa. E pediram a do Deus Tá Vendo e a do lanche. Só que, assim, são histórias que você sempre conta. Se você quiser, você pode até contar de novo. Mas depois eu queria que você lembrasse de uma que você ainda não soltou. Ou que foi pouco falada, para você então contar aqui pra gente no tabela. Vamos lá. A do lanche, eu posso resumir as outras, né? A do lanche, pode. Eu estava lá fora, no estádio, lá em Santiago, no Chile, e aí eu fui fazer era para perguntar o que o pessoal achava do Valdívia. Só que a minha não estava rendendo minha entrada, e eu sempre acho que tem que render, né? Aí eu olhei, tava um carrinho lá de lanche, falei, vou comer um pernil, vou encerrar. Aí eu
eu comi um lanche que é um lanche democrático, tinha tudo lá, né? Miúdo de boi, tudo que você quiser pode colocar no lanche. E o preparo não foi tão higiênico, assim, as pessoas podem ver também, tá lá no meu Instagram, no Instagram da ESPN, não foi tão higiênico. Então, é uma brincadeira e os caras começaram a ficar loucos. Então, essa aí é o lanche potito, e quem depois falou que eu tinha comido foi o Rojas, goleiro, que ele deu a receita. Aí eu já me embaralhei todo, mas enfim. E graças a Deus foi tudo bem. A segunda é sobre Eu gosto Deus da tá frase vendo. que você fala depois. Ah, é bom, mas é melhor evitar. Essa é a frase que você tem que citar sempre, né? Que é uma coisa educada. É bom, mas é melhor evitar. E a outra foi a do Deus está vendo, que é a do. Não, Pô, essa é vai, tradicional, né? Que a história também é muito parecida. Eu vou contar uma inédita agora, conta Deus está vendo e uma outra inédita. Essa tá. história do Deus está vendo é uma coisa que é do folclore, né? Do futebol. E aconteceu de fato, igual a do o Zico uma vez lá no Maracanã. O Zico, pô, toda hora gol, né? Aí o goleiro pôs a barreira, falta contra ele, e aí o goleiro fez assim, ajeitou a barreira, aí o zagueiro virado para ele, assim, né? Olhando para ele, olhando pro gol. Aí o goleiro falou, agora pode virar, vira pro Zico, pra você ter a noção de ele vai bater. Aí o cara, não vou virar não. Não, vira pro Zico. Você vai ver onde ele vai bater, porque senão você é a barreira, você tem que tentar tirar. Ele falou, não vou virar não. Aí o goleiro, vira para ele. Ele falou, não vou virar não. Você acha que eu quero perder o gol do Zico? O Zico vai bater, vai fazer um gol em você, eu quero ver o gol. Aí o cara começou a xingar, ele bateu o gol. Aí ele olhou pro goleiro, tá vendo? Eu não falei para você que era gol, não adianta eu virar para lá ou para cá. Pelo menos não perdi o gol do Zico, só você quer ver isso. Eu quero ver também. E a do Deus tá vendo, no Rio de Janeiro, Cabo Friense, Itaperuna jogando, aí tinha um atacante de Itaperuna muito religioso. Muito religioso. E ele toda hora, ele, pô, assim, baralhava com os zagueiros e tal, e falava, pô, falta, professor. Aí o juiz, vai, continua, continua. Falta, professor, continua. Aí na quinta vez ele, falta, professor, Deus tá vendo, professor. Aí continua. Pô, professor, Deus tá vendo, Deus tá vendo. Aí uma hora ele não aguentou mais, ele olhou pro cara e falou assim, vem cá, vou te explicar uma coisa. Você acha que Deus tá vendo Itaperuna e Cabo Friense, você é ruim pra caramba? Se tá tendo Vasco e Flamengo no Maracanã, Deus tá vendo Vasco e Flamengo. Não tá vendo você é ruim demais. Aí, essa é a história do Deus tá vendo. E tem uma coisa que pouca gente sabe, eu já entrevistei na rádio um cara que não ouvia muito bem, né? Não ouvia muito bem. Então, assim, a história que eu cheguei para trabalhar na rádio, e aí os meninos falaram assim, os produtores, olha, Edu, nós marcamos um cara que fez história no time tal, só que ele tá bem velhinho, ele não tá ouvindo direito. Aí eu falei assim, mas como nós vamos gravar? É rádio? Como é que ele não vai ouvir a gente? Aí os caras, se vira. Eu falei, não, se vira não, mas ao vivo ou gravado? Os caras, ao vivo. Eu falei, não, ao vivo não dá. Aí eu falei, já sei como fazer. Aí eu falei, com quem que vocês marcaram? Aí eles falaram assim, nós marcamos com o neto dele. O neto que marcou. Eu falei, então o neto ouve bem, ouve. Então eu falei, liga pro neto. Aí eu falei pro neto, você vai fazer o seguinte, eu vou abrir o programa, gravado, é gravado. Nós vamos fazer gravado, não vai dar para fazer ao vivo. Aí eu vou abrir o programa e começo falando, olha, estamos aqui hoje recebendo fulano de tal. E aí eu faço a pergunta para você traduz para o seu avô, que ele não vai estar ouvindo, ele ouve só de perto, e o seu avô responde no telefone. Aí ele, tá bom. Aí eu falava assim, como é que foi aquela história lá, rapaz? Conta pra gente. Aí ele fazia assim, ô vô, tá perguntando pro senhor a história lá, vô? Aí o vô respondia no telefone, e eu, obrigado. Aí continuava. Depois falou para o editor, agora você corta o neto, perguntando, e foi uma entrevista pro ar, que no ar as pessoas falaram, pô, que legal, ele entrevistou o senhor, o histórico e tal, que ele foi bom, só que ele não ouvia tão bem, precisou dessa ponte aí, né? Então eu entrevistei já que eu entrevistei um meio gado, um quase surdo na rádio. Então foi muito impactante esse momento. Eu já estava esperando assim, mas o editor esqueceu de cortar uma parte Não, e apareceu, vazou. Não, tem várias outras assim de rádio, de televisão, mas essa daí também marcou, essa foi boa. Tem alguma informação do Palmeiras? A torcida está aqui um pouco polvorosa, querendo saber. Cuidado aí que você tá sem Meu tripé. tripé. Meu tripé.
Olha, estão perguntando muito do Dudu, né? Até esse É, momento, nós estamos aqui, ó, 5 para as 10, não aconteceu nada, não recebeu proposta, existe a possibilidade dele sair para jogar no Catar, mas até agora a proposta não chegou, então ele continua no Palmeiras, pelo menos por enquanto, né? Ele já se acertou com o time do Catar, mas falta nessa proposta chegar ao Palmeiras, que ainda não aconteceu. bom, nós estamos perto de finalizar, já vai dar 1 hora de live, então se você tem uma pergunta, manda aí, que eu vou fazer a minha última. Então vai. Du, se você pudesse abolir uma coisa do futebol, o que que seria? Uma coisa do futebol, sabe que eu tiraria urgente? Hum, Aliás, é meu pedido ao mundo. As pessoas que vão para as redes sociais disseminar o ódio, seja em qualquer área, você que é o chatão da internet, fique sem internet. Vai cair sua rede hoje, seu telefone vai pifar, seu computador vai pifar. Eu me lembro que o Zé do Caixão fazia aquela praga do dia. Eu não vou fazer a praga, que não é bom praga. Mas eu vou mandar essa mensagem para você. Seja mais tranquilo. Pode discordar, mas vamos tentar argumentar. Tem uma galera discordar não é pesada. desrespeitar. É isso. Em todos os sentidos. Seja quando a gente vai falar com alguém que a gente não concorda, seja com o trato com as pessoas. Vamos ter mais amor. Amor para você. Então, eu não vou desejar, vou reformular. Hoje, a sua internet só vai pegar amor. Então, você que é o hater da internet, esqueça. Hoje só vai ter amor. Então, isso aí deve ser ruim pro cara, porque o cara, né? Fala, pô, não posso falar mal dos outros. Não posso falar mal dos outros. Não posso. Então, você que é o chatão da internet, vai sofrer com isso. Ó, a última. Du, você já pensou em ter um programa seu no YouTube? É um canal, né, também que tá falando, né? Um programa seu ou um canal no YouTube? Olha, ainda não, né? Graças a Deus, eu tive a oportunidade. A gente tem que ser muito grato, viu, Isa? A tudo que a gente conquista na vida Uhum. e a todos os momentos, em qualquer lugar que você esteja trabalhando. Eu sou muito grato à ESPN por um lugar onde eu trabalho, a todos os lugares onde eu trabalhei antes e ao Desimpedidos, onde eu toda vez estou lá, né? O ano passado, mais intensamente, esse ano a gente começou e parou. Eu amo o pessoal de lá, de verdade, eu acho esses caras geniais e todo mundo da produção, tudo. Então, muito legal e isso foi muito gratificante para mim. Eu ainda não pensei porque continuo fazendo os meus trabalhos, né? Na ESPN, vez por outra apareço lá no Desimpedidos, mas olha, o que eu quero dizer é que eu estou à disposição para esses projetos todos. Nem que seja só para bater palma no parabéns, sabe? Que você precisa fazer. Chega aí, só para bater palma, eu vou. Pode me chamar que eu vou. Ô, Du, vou te chamar para ir numa corrida. Você assistir uma Vamos, corrida. Quando voltar, puder ter público aqui em São Paulo, a gente vai vamos, marcar uma corrida para ir. vamos. Uma corrida e o teste que eu não vou deixar passar. Um abraço para o Fabão. O Fabão vai Verdade. organizar esse teste Por favor, já para mandou aqui. ator, para ator. Então eu tô. Vamos fazer esse teste E aí para vai ter ator. no canal, a gente vai gravar todo o, como que fala, o making off Off. deste teste que o Du vai fazer, tá? Então Então tá bom. não percam. Não percam, porque vai ser uma coisa inusitada, diferente. Então eu tô, vamos ver, vai ser bom, vai ser bom. Vamos. Até porque minha filhinha a Duda fala sempre que quer ser bailarina ou atriz. Agora quer ser bailarina. Então eu É, vou fazer isso, tem homenagem a ela. exatamente. Aí você pode falar, você pode seguir os caminhos do E papai. é isso. E aí o que eu faço? Eu só tenho o DVD e quando ela crescer eu falo, papai foi artista, papai foi ator. E aí, que vale o que a gente fala também, né? Exato. Du, prazerzaço te Pô, que conhecer, isso, bater esse obrigado. papo com você. Quero depois a gente bater outro papo. Vamos. Muito obrigada por tudo. Espero que você de casa tenha gostado também. Então, um super beijo para você. Pô, obrigado, beijo para você, beijo para todo mundo que acompanhou a live. E uma honra, né? O Fabão fez o convite e eu fiquei muito lisonjeado, ainda mais de Legal. trabalhar com, né, fazer uma live com vocês, que eu admiro muito, porque é o seguinte, acho e quero muito que o mundo mude a ponto de termos mais mulheres no esporte, mais mulheres no jornalismo esportivo. Então venham, vocês são Amém. sempre bem-vindas e acho que vocês contribuem com a visão que é muito mais legal do que né, essa visão, só a visão masculina.
ampliar, vamos todo mundo, né, trazer outras visões e respeitar também as opiniões, igual eu falei agora há pouco, para os haters que eu não gosto deles, na verdade eu desejo amor para eles, que é a pior coisa. O cara não gosta de ninguém, se desejar amor para ele, ele fica mais É a complicado. Então, outra obrigado. face. Obrigado, viu, gente? Um Obrigada a abraço a você. todos. Quem quiser pode me seguir lá no Instagram e uma Sigam, honra, porque estou vale a sempre à pena. disposição. Você que tá triste, entediado nessa quarentena, vai pro perfil do Edu. Põe lá. Isso, é isso aí. Venha, vai ser muito bom. Então, um beijo, gente. Valeu, gente. Até Tchau, a tchau. próxima.